As Dramáticas. Fala pessoal, agora a gente tá aqui de volta com mais um episódio do nosso podcast. Oi pessoal, boa noite, eu sou a Camila. Eu sou a Gabi e hoje a gente veio falar sobre uma série que fez muito sucesso nos últimos meses, principalmente por conta do lançamento na Netflix, né? Que é Itaewon Class. Não sei se você já viu, eu já vi, revi várias vezes, várias e várias vezes, principalmente durante a quarentena. Eu assisti com meu namorado. Se vocês, meninas, não têm um namorado que assiste doramas com vocês, terminem com eles. Brincadeira. Mas tenha como meta arranjar um namorado que vai assistir dorama com vocês. Isso aí. Apoio essa meta. Tô em busca de um. Se vocês souberem, me indiquem. Bom, agora voltando um pouco para Itaewon Class. Ele é um dorama que ele foi baseado em um webtoon. Bom, o webtoon, pra quem não sabe, é uma história em quadrinhos, só que distribuída na internet, né? História em quadrinho se chama cartoon e quando ela é distribuída só na internet chama de webtoon. É coreana mesmo. Sim. E a série, ela foi lançada na Netflix, né? Mas ela foi feita pela JBC ou JTBC, pra quem quiser. Pra quem é international. Exato. Que é um canal de televisão sul-coreano, né? O que me chama muita atenção em Itaewon Class é que ela tem umas coisas muito diferentes de outros doramas, pelo menos dos que eu já assisti. Que eu acho que o roteiro, né, é bem disruptível, partindo da perspectiva de um homem. Sim. Isso é bem raro de se ver, geralmente é a perspectiva feminina que a gente encontra. E ele traz pra gente algumas reflexões, né, sobre a sociedade, sobre relações humanas, vingança, empreendedorismo, transexualidade e até mesmo questões raciais, né? Que a gente sabe que é muito forte na Coreia do Sul, né? Sim. A questão da etnia. Não que não seja no Brasil, mas lá eles têm um preconceito muito forte com quem não é sul-coreano, asiático. Exato. De modo geral, assim. Tanto em questões de até mesmo de casamento, de quando um sul-coreano tá se relacionando com alguém que não é coreano também. Aí muitas das famílias não aceitam isso e tal. Então lá esse negócio, a questão desse preconceito é muito forte com pessoas que não são da Coreia do Sul, mas tipo assim, nascidas de pais coreanos que nasceram na Coreia do Sul. Isso é coreano, né? Tanto é que é muito raro a gente encontrar personagens que não são sul-coreanos em doramas. Exatamente. Quando a gente vê, são personagens assim super apagados, né? A gente vê personagens estrangeiros em Playful Kiss, né? Que na verdade é uma adaptação do Itazura Naki japonês. Tem aquela menininha lá, né? Que fica com aquele carinho. Gente, só avisando, nós somos péssimas com nomes. Primeiro, a gente não sabe falar coreano, então a gente não sabe falar o nome coreano. E segundo, que a gente não lembra os nomes dos personagens. A gente vai dando nomes que a gente acha que combina mais com o personagem. A gente vai abrasileirando. Então, em praticamente todos os episódios, vocês vão ver a nossa versão abrasileirada dos nomes. Mas, se você já viu, você já vai entender, né? O que a gente tá falando, né? Quem são os personagens. Se você não viu, quando você ver, você vai entender também. O roteiro de Itaewon Class foi escrito por Ryun Jin. Não sei falar esse nome, me perdoem. Provavelmente minha pronúncia está realmente errada. Ele é o mesmo escritor do webtoon, do Itaewon Class. Então é muito legal que o escritor da história original foi o mesmo cara que fez a adaptação, né? Sim. Então, assim, a gente vê que deu para preservar bastante coisa da história em geral. E a direção é de Kim Swan-yeon. Beleza? É isso, meu coreano, esse é o máximo.
a história, ela realmente começa quando o Park e o seu pai, eles se mudam de Seul para o interior por conta do trabalho do pai do Park, né? E quando ele chega nessa nova cidade, tem colégio e tudo mais, e no primeiro dia de aula, ele já vai defender um colega que estava sofrendo bullying e acaba arranjando uma confusão. Só que a confusão não foi com um simples alguém, né? Tipo assim, uma pessoa aleatória. Não, foi alguém que ia ter um impacto totalmente na vida dele, porque era o filho do quê? Era o filho do senhor Janga, que era o dono da empresa, que o pai do Park trabalhava. Então, pensa no caos do negócio. Tá, pra esse garoto, nós vamos dar o nome de Janga Júnior. Ele é o Janga Júnior, exatamente. E por conta disso, o Park, ele acaba sendo expulso da escola e o pai dele acaba pedindo demissão da Janga, né, por conta de toda essa situação, de todo esse caos que trouxe. E juntos, eles abrem um pequeno restaurante ali na cidade. Só que nesse meio tempo, né, que eles estão resolvendo a vida, o que vai ser do futuro e tal, ele conhece também a Osuya, que é uma garota órfã, que é apadrinhada também pelo pai do Park. E os dois, eles começam a criar uma certa amizade, e o garoto, né, o Park, começa se apaixonando por ela. Detalhe, eu não gosto dessa personagem, ela, pra mim, também não precisava existir, eu odeio a existência dela. Odiar é uma palavra muito forte, mas eu cancelaria ela. Pra mim não tem necessidade. Ela me irritou profundamente. Acho ela também sonsa. Continuando. Tava tudo certo, né? Com tudo certo entre aspas, né? Tipo, o garoto tinha sido expulso do colégio. O pai tinha pedido demissão. Estavam tentando abrir um negócio, fazer o negócio tenha sucesso, né? Porque é complicado abrir um negócio. E durante a série a gente vai ver como é complicado abrir um negócio e tentar manter. E acontece que em uma noite, o Janga Júnior, ele atropela justo quem? Atropela justo o pai do Park. E o pai do Park acaba falecendo nesse acidente, né? E daí, quando o Park descobre a verdade, ele tenta matar o Janga Júnior e, por conta disso, ele acaba sendo preso. Então, com esse início da história, que tudo começa realmente a desenrolar o futuro da história, né? Pra ver como que os próximos episódios, né? Que isso tudo acontece ali nos primeiros episódios. Então, como que vai desenrolar a história do Park e como que ele vai lidar com essa falta que ele sente do pai dele e com esse desejo de vingança realmente, já que o Janga Júnior não teve a punição que ele deveria ter tido por conta da morte do pai do Park. O Park, né, quando ele descobre que o Janga Júnior tentou matar o pai dele, ele vai lá pra tentar matar e ele é pego com a mão na massa. Exatamente. Né, pego em flagrante. Em flagrante. É uma palavra difícil de falar de noite. Flagrante. Fragrância. Fragrância. Ele é preso por alguns anos e quando ele tá na prisão, né, ele estuda bastante, ele bola planos pra destruir a Janga e, enfim, buscar uma punição, né, Exatamente. Pra o menino lá. Para o Janga Júnior. Para desmascarar o senhor Janga e punir o Janga Júnior, o Sairoi, ele sai da prisão, né? Ele foi preso, ele trabalha, junta dinheiro, monta um plano de negócios e ele estuda bastante, né, sobre empreendedorismo e ele lê a autobiografia do senhor Jang várias e várias vezes para descobrir como que ele saiu do nada e se tornou um dos mais poderosos da Coreia, isso. Né? E nisso ele abre um barzinho no bairro chamado Itaewon, ali em Seul. E eu tenho pra mim que o bairro de Itaewon, ele é como a Rua Augusta. Misturado com Vila Madalena, sabe? Sim. Que tem as baladas, os barzinhos. E é uma galera maluca e diferente
que frequenta e tem suas próprias festividades, né? Tipo, a Sim. Rua Augusta vive tendo coisas aí. Nossa, uma boa comparação, não tinha parado pra pensar. Bom, quando ele abre o barzinho, ele contrata pessoas para trabalhar com ele. E essas pessoas são muito da hora. E Sim. fazem toda a diferença na Exato. história. Acabam muitas das vezes roubando a cena também, né? Porque algumas das vezes a gente nem quer saber tanto sobre a questão da vingança, a gente quer saber mais sobre a relação entre os personagens. A principal pessoa que ele contrata é a Jo Lee-seo. Que vai ser conhecida como Jo. Que Jo. é a loirinha, que tem as pontas do cabelo loiro, Tem as entendeu? pontinhas do cabelo loiro. Você assistiu, você sabe o que eu tô falando. Exato. Se você não assistiu, vai e olha a capa da Netflix, que você vai entender de quem que a gente tá falando. Outra pessoa que ele contrata é a Ma Huini, que é um personagem trans, Isso. que é uma mulher trans, na verdade. E que é a cozinheira. É, cozinheira lá do restaurante. Exato. Outro personagem é o Choi Seung-won. Kawon? É o Cauã. Kawon. O Kawon, que é um marrentinho, ex-presidiário que ele Exato. conheceu na prisão. Tem o Tony, né? Que é um personagem que ele é de outro país e negro. Sim, Que todo mundo jura que ele fala inglês, mas na verdade ele não fala. exatamente. E que também não aceitam que ele é coreano, né? Sim. Por questão dele ser negro. Não tem como um coreano ser coreano se não tiver os dois pais. Tanto o pai como a mãe sendo coreanos. Isso é louco. E tem também o filho mais novo do Sr. Jang. Que é o Janga bonzinho. Porque tem o Jonga... O Jonga. Porque tem o Janga Júnior, que ele é do mal. E daí tem o Janga Mais novo. que é bonzinho. Sofreu na mão do irmão mais velho É. e virou do bem. Exato. Então, ele é o bonzinho, que várias vezes na série eu senti dó dele. Dava uma dosinha dele, coitado. Bom, como eu já tinha falado antes, a série se parte da perspectiva masculina, que é do Park, né? É a história dele que é contada. E foge muito dos clichês românticos, não é um drama de romance. Romance é realmente uma coisa secundária. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente notar que os outros doramas que partem de uma perspectiva masculina, eles são de outros gêneros, como suspense, né? Ação. E esse não. Esse é um drama mesmo, Exato. né? Tem um dorama que eu assisti que é Mad Dogs. Esse dorama, ele é muito legal e são protagonistas masculinos, né? E é realmente isso que você falou. Esse dorama é realmente totalmente mais voltado pra ação, pra meio que um suspense, alguma coisa nesse sentido. E não teve, tipo assim, pouca coisa de romance. Tinha uma parte de drama por conta da história, né? Dos personagens. E se você que está escutando quiser ver esse dorama, eu super recomendo, Mad Dogs. Outra coisa que eu observei também na série é que não tem figuras maternas, assim. Tem a mãe da Jo, que aparece de vez em quando, mas ela não tem uma figura materna forte, Exato. né? Ela é meio retardada, a mãe da Jo. Só tem pais. Na série só tem os pais, né? Tem o pai Sim. do Park, tem o Sr. Jang, e nenhum dos personagens tem pai. Nem Exato. mãe, assim, são meio que órfãos. Sim. E verdade. o pai do Park morre no primeiro episódio, e a única figura paterna que a gente tem na série inteira é o Sr. Jang. Sim. Eu Verdade. acho isso muito legal, assim, na série. Ele é a única figura paterna e ele é do mal. Sim. Ah, tem aquela outra figura, tem o detetive também, mas é um papel que eu acho bem secundário, assim, né? Vamos falar agora sobre vingança e felicidade. Sim. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa série foi o seguinte.
A série, ela meio que surgiu pelo ponto da vingança, né? Que o Park, ele queria se vingar daquilo que tinha acontecido com o pai dele. Então, ele queria se vingar da Janga. Então, tudo que vai acontecendo, todo o desejo dele, as pessoas que ele conhece, tudo isso, que pessoas que influenciam muito na vida dele, nas decisões dele, foi porque ele queria alcançar esse objetivo. Queria que o Danban, que é o bar que ele criou, ficasse tão famoso quanto a Janga e que ele acabasse com a Janga. Só que acabou que no final, lá perto dos últimos episódios, acho que no episódio 15 ou 14, não lembro qual dos dois. Ele se toca que como ele, tipo assim, o que ele tava nessa vingança, né? Que ele podia ter aproveitado muito mais o tempo com os amigos dele, principalmente por conta da Jo, que a Jo tava lá sendo sequestrada e tal, e ele descobriu que ele tava em love com a Jo. Então, que ele falou, tipo, que ele se tocando, né? Tipo, nossa, não valia muito mais a pena eu ter aproveitado esse meu tempo com os meus amigos e ter, sei lá, curtido mais, porque ele era tão fissurado nessa vingança que ele trabalhava muito, ele só pensava em trabalhar pra alcançar esse objetivo que era destruir o Janga pai. Então ele acabou afastando algumas pessoas dele, né? Como o Janguinha lá, o filho mais novo do Janga. Exato. Qual foi mesmo o apelido? O Janga Bonzinho. O Janga Bonzinho, que trabalhava pra ele, né? Uhum. E ele acabou se demitindo, não porque ele tava contra o pai, né, dele. Sim. Mas por outras questões também, mas eu acho que isso deu uma influenciada um pouco, assim, na decisão dele também. Sim. Uma coisa também que eu observei nessa parte de vingança e felicidade, né? Porque a gente tem a ideia de que a vingança vai trazer a felicidade pra ele no final, e ele descobre que não. Sim. É porque, tipo, a vingança não trouxe o pai dele de volta. Sim. Então, a felicidade dele seria se o pai dele aparecesse de volta, mas isso não era possível, porque o pai dele tinha falecido. Então, acho que isso é a questão também, tipo assim, até que ponto você... Meio na questão da lembrança do pai, né? Porque pra ele... não sei, ele não tinha deixado o pai dele, tipo assim, ele não tinha aceitado a morte do pai dele. Então... É uma coisa triste quando um pai morre, né? É um negócio complicado, difícil. Só que parece que ele não lidou com essa situação. Ele se agarrou na vingança e foi nisso como se isso fosse tirar a dor que ele sentia pela morte do pai. Só que acabou que não tirou, não era isso. E ele viu que ele podia ter aproveitado muito mais a vida dele com as pessoas que estavam ao redor dele, que o amavam, né? E que queriam a felicidade dele, quando ele chegou, tipo, quase na morte. Uhum. Então, foi que ele Eu lembro reparou. da cena, né, que no final já, quando ele resolve tudo da vida dele. Gente, isso é um spoiler muito grande da série, tá? Tudo dá certo no final. E depois que tudo dá certo, ele olha pra tudo que ele fez e ele não tá feliz com aquilo. Ele pensou que aquilo ia trazer mais felicidade pra ele, mas ele só realmente se sentiu feliz quando ele se sentiu amado, quando ele deixou Sim. alguém amar ele e ele amar de volta a pessoa, porque ele não tinha isso em mente, né? Não era o plano dele. Exatamente. Tanto que eu acho a última cena da série ótima. Que é ele com os amigos dele, tipo, lá no Danban, tomando soju e cerveja, cantando. E ele, tipo assim, com as pessoas que ele gosta. E ele sorrindo. Porque ele estava feliz. Ele estava feliz de estar ali, aproveitando isso com as pessoas. E até mesmo na questão, tipo, quando a Jo chegou pra ele, falou assim, você tem coisa marcada hoje? Vamos sair, o clima tá tão bom. Tipo, lá no escritório do Danban. E daí ele tinha uma agenda lotada. Ele falou assim, não, vamos. Porque o objetivo dele não era mais acabar com a Janga, não era mais a questão da vingança e tudo mais. Tanto que ele já... Também porque ele já tinha acabado com a Janga, né? Mas, tipo, não era a questão do trabalho, de focar nisso. Não, vamos aproveitar, vamos viver a vida agora. Eu também acho que a vingança dele não foi uma vingança tão maldosa, assim. Foi uma vingança que não tava querendo
matar ninguém. Ruim é quando a vingança quer matar outra pessoa. Sim. Mas ele tinha um objetivo bem claro, que era fazer uma empresa crescer, né? A empresa dele conseguir superar a Janga. E que o assassino do pai dele fosse realmente punido, porque não foi, né? A gente sabe que outra pessoa acabou sendo punido no lugar dele por influência na polícia e tudo. Sim. Do pai dele, né? Agora vamos para um tema polêmico, digamos. Bom, como a gente já tinha falado, né? Itaewon, ele fala também sobre a questão da transexualidade, que um dos personagens, que é a cozinheira, que ela é trans. E fala sobre a questão na Coreia, porque na Coreia eu sei que isso também é uma questão muito forte, de não aceitar homossexuais e transexuais e tudo mais. É aí que eu já vejo também essa questão, tipo assim, do ponto do respeito. Não tem necessidade de você concordar com todas as pessoas do mundo. Isso não é necessário, mas é necessário respeito de opiniões e de personalidades e tudo mais. Então, independente da pessoa, da opção sexual, é necessário respeito. Então, na série também trata um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de aprender a respeitar uma pessoa e tratar ela realmente como uma pessoa, que todos nós somos pessoas e devemos respeito. E devemos dar respeito também, né? Então, basicamente isso. E aproveitando também sobre a questão do respeito, foi também a série que falou sobre a questão racial. Então, eles já foram quebrando vários paradigmas ali dentro principalmente da cultura coreana, né? Em relação a isso, em relação... Não sei se é patriotismo, sei lá o que é nacionalismo, não sei. Mas pra mim é racismo mesmo. Que é com a questão de que coreano, vamos dizer assim, coreano raiz mesmo, coreano de verdade, é o que os pais são coreanos e que ele nasceu na Coreia do Sul. Isso é um negócio que não faz sentido nenhum. E acho que pra gente brasileiro é o que não faz menos sentido ainda, porque a gente é uma mistura de raças. E todos nós somos brasileiros e a gente se identifica como brasileiro. Independente se o nosso pai é, sei lá, português e um pai é português e a mãe é, sei lá, é brasileira. Nós somos brasileiros, indiferente da onde nossos pais nasceram, da descendência dos nossos pais, mas a gente é brasileiro porque a gente nasceu no Brasil. E é isso. E por mais que a gente tenha raízes, né, de outros lugares, mas essa questão de se identificar, né, como brasileiro e tudo mais. Uma cena muito boa que mostra claramente esse racismo é quando eles vão pra uma balada, todo mundo junto, e o Tony é barrado na entrada, não pode entrar porque ele não é coreano, ele é negro e não tem um documento coreano, apesar de o pai dele ser coreano, ele tá em busca do pai dele, né? E ninguém acredita que o pai dele é coreano. Sim. E aí todo mundo fica muito revoltado, né? Porque ser barrado numa balada por sua etnia em Itaewon, que é o bairro mais pra frente de Seul, assim, o bairro mais... sei lá, talvez a região mais pra frentex da Coreia do Sul. Exato. E acontecer isso é inaceitável, né? É inaceitável a pessoa ser barrada num lugar pela sua etnia. Sim, exatamente. Então, dá até raiva. E outra coisa que eu acho muito legal, que eu acho que é por isso também que a gente se identificou tanto com a Itaewon, que a gente gostou, é a questão de quê? De empreendedorismo. Pra quem não sabe, eu faço administração. E eu tô terminando uma pós-graduação em marketing estratégico. Então, tudo que acontecia ali em Itaewon relacionado a Dongbang, sobre a questão de como trazer mais pessoas, a missão, visão, valor, marketing e marketing digital, principalmente. Então, tudo que acontecia ali, a gente ama isso. É o que a gente gosta de fazer. Então, eu acho que isso que também a gente gostou mais ainda, fez a gente gostar mais ainda dessa série.
Inclusive, galera, eu tenho um blog que chama... O blog chama Dicas da Camilinha, com 2 L's, meu nome tem 2 L's, tá? Com C, 2 L's. E eu fiz um post falando o que Itaúna Class nos ensina sobre empreendedorismo. Alguns dos pontos que eu coloquei, né, são missão, visão e valores, né? O parque, ele tem isso muito bem definido na mente dele. Uhum. Ele tem objetivos claros e alcançáveis, né? Ele quer ser o maior, quer ser o melhor. Então, isso ele já está se posicionando, né? Posicionamento da marca, que também já é uma coisa que a gente estuda. E eu acho o posicionamento uma coisa incrível. Incrível. Esse é o ponto principal que é a marca registrada do parque, foco nas pessoas. Sim. Ele valoriza muito as pessoas, né? Uhum. Tanto que quando falo sobre isso, eu lembro da cena que a Jo vai lá na palestra do Sr. Janga e que ela vai e fala uma das frases do parque, que é sobre a questão que os negócios é focado em pessoas, um negócio nesse sentido, né? E daí o Sr. Janga vai falar assim, nossa... acredito que o seu chefe deve ser não é ilusionista, mas deve ser tipo um iludido, quase, né? Tipo um sonhador só, que não consegue alcançar as coisas. Acabou que no final, toma, senhor Janga. Foi lá e ficou o quê? De joelhinho chorando, pedindo pro parque comprar a Janga. Toma, tio. E esse negócio das pessoas é bem legal, porque quando a chefe comete erros na cozinha, quando o marrentinho lá, o Cauã. O Cauã, né, que era o ex-presidiário, ele bate nas pessoas. Ele sabe que as pessoas vão cometer erros. É Cauã ou Kaique? Eu acho que é Kaique. Sei lá, gente. Até vocês sabem do que a gente tá falando. Eles cometem erros e mesmo assim o parque não demite eles. Ele, pelo contrário, né? Ele cada vez incentiva mais, ele aumenta o salário. Sim. Né? Tanto que quando a Jo lá tava mó bad, falando... depois que ela passou mal, desmaiou no hospital... Ela e a cozinheira, ela conversando, tipo, explicando por que ela tava trabalhando tanto e tal. Aí uma das falas da cozinheira pra ela foi tipo assim, você acha que se você não trabalhasse bem o parque ia te demitir? Claro que não. Ele não é desses, né? Não é dessas. Ele não faz essas coisas. E daí a Jo acaba falando assim, eu sei que ele não faria isso, mas eu trabalho tanto, fico me esforçando pra eu ter uma desculpa pra ficar falando eu te amo pra ele. Acho essa cena, nossa, essa cena cortou o meu coração, porque o parque tava lá, tipo, mano, com presentinho pra Jo. Nossa, sério, eu já assisti essa cena várias vezes, tá, galera? Essa cena é demais pra mim. Mas a Jo, ela é muito boa, né? Assim, Sim. Ela tem uma visão muito grande Pra das mim, coisas. Sinceramente, ela é a segunda melhor personagem dessa série. Verdade. Pra mim Segunda. também. A primeira é o Parque, Aham. a segunda é ela e o terceiro é o Janga. Nossa, porque o eles Janga, são muito bom. O ator é muito bom, o personagem é muito bom também. Tipo, você fica com raiva Como dele, mano. a gente falou no episódio anterior, o senhor Janga, ele é o pai da Bunsum. Exato. da série Strong Girl Bunsum. Ele é o mesmo ator, né, que faz. E a gente diz que o senhor Janga, ele é a reencarnação Do pai da Bunsum revoltado. Revoltado com a mãe da Bunsum que ficava batendo nele. Então... Voltando para Itaúna, né, algumas outras coisas, a gente também vê aperfeiçoamento do produto e serviço, né, quando a Jo faz todo mundo mudar de tudo, ela organiza a posição das mesas, né? Sim, a forma como o garçom tava levando o alimento pros clientes, tudo isso, né? A imagem realmente a imagem, do restaurante. O cardápio, né? Faz aquela revisão. Ela parecia o pesadelo na cozinha. Jacan. É o Jacan. É com J também. É a Jo e o Jacan. Imagina esse programa. Meu Deus do céu. O pesadelo da cozinha. Aí aparecia quem? Aparecia a cozinheira, assim, a carinha da cozinheira desesperada.
Nossa, já pensou se na competição aparecesse Jacan na competição? Seria Se muito ele fosse bom. o chefe que experimentasse os pratos. Né? Mano do céu, a gente precisa fazer isso acontecer. Isso é muito bom. Bom, alguns outros aspectos de empreendedorismo que a gente encontrou na série. De olho nos competidores, né? Porque o Park e a Jo, eles sempre andavam ali na região para conhecer os outros bares e até mesmo o bar da Janga. A imagem da empresa, acho que tá bem relacionada a posicionamento, né? A isso. O marketing de influência, né? Porque a gente sabe que a Jo, ela era uma digital influencer, ela tinha muitos seguidores, ela tinha um blog e as pessoas realmente seguiam a indicação dela, né? Tanto que dá pra ver que ela sabe o que ela tá fazendo. Por mais que ela seja nova, ela já tem muita experiência nessa questão, por ela ser uma blogueirinha, uma blogueirinha de restaurante de comida, sei lá, de avaliar essas coisas também, de conhecer novos lugares e tal. Então, ela tem uma experiência boa nesse sentido, então ela conseguiu ajudar muito eles, né? O Danban a crescer. Tanto que eu super concordo quando o Park fala que não consegue ver o Danban sem a Jo, porque é verdade, tipo, ela transformou o Danban o que é hoje. Como se ele existisse e fosse aqui na Augusta. Exato, aqui né? na Augusta, aqui do lado. Mas esse marketing de influência, ele é tão forte na série, faz parte tanto do enredo, que existe um Instagram oficial que o pessoal da série criou, que chama Danban Oficial. .oficial com 2 Fs, que é o Instagram do Danban, né? Tem as fotos do bar e tem muitas coisas da série lá nesse Instagram, é bem legal, gente. Sigam, se vocês quiserem. Então, ainda na série, pra mim, em relação a Jo, eu acho ela uma personagem, tipo assim, que é aquela louca, aquele personagem que é louco, assim, tipo assim, louco de verdade, mas que a gente ama, porque ela faz tudo que a gente queria fazer e faz algumas coisas que a gente não concorda também. Sobre a questão dela ser, tipo nova, e a gente consegue ver o crescimento dela na questão mental mesmo, crescimento, uma evolução, né, de pessoa durante a série. E como o Park influenciou nessa questão dela ter um relacionamento, sei lá, mais pessoal, mais sentimental também, né? Vou trazer esse sentimento, que era algo que ela não tinha. E também a mãe retardada dela também não corrigiu ela quando teve oportunidade, quando ela agiu como uma babaca lá na corrida, que ela trapaceou só pra ser a primeira. Então, sabe, assim, coisas que, se a gente for parar pra pensar também dessa personagem desde pequenininha, de como faz todo sentido ela ser daquele jeito, ser louca daquele jeito. Porque a mãe dela incentivou ela a ser louca daquele jeito e fazer de tudo pra conseguir o que ela queria. E não medir esforços pra isso e, sei lá, qualquer coisa tá certo. Mesmo que tenha que trapacear pra isso. O Rodrigo, né, quando a gente assistiu, o Rodrigo é meu namorado. Ele é a pessoa que fala las dramáticas na abertura. Ele assistiu a série comigo, né, e ele odiava essa personagem. Odiava. Ele tinha raiva dela, porque do jeito dela, do jeito que ela falava. Ele disse que ela era... se achava, sabe? Ela era prepotente, assim, né? Eu não sei se eu concordo com ele. Eu entendo esse posicionamento, mas não sei, eu acho que durante a série ela foi melhorando, ela foi perdendo pouco ela isso. foi um personagem que cresceu. Eu achei que ela evoluiu na série. Ele acha que não muito, e a gente até passou vários minutos discutindo isso no telefone. DR de casal, né? Por conta de Taiwan Class. Especificamente por conta da Jo. Um casal maduro do século XXI resolvendo seus problemas naturais. E sobre a questão também da personagem, que eu fiquei parando pra refletir. Tipo, eu gosto dela com o Park no final. Outro spoiler.
que ela fica com o Park no final. Eu gosto desse gosto casal também. porque eu acho que eles se completam, real. Só que eu acho que é muita coisa de gente trouxa ficar esperando 5 anos por um cara que não demonstrou nenhuma chance de ter algo com você. Isso eu já acho, tipo assim, é loucura. Mas isso é muito comum na Coreia. Não, assim, nas na Coreia séries, eu não sei. né? Nas séries, sim. As pessoas... Então, mas pra mim é um negócio de gente, tipo, retardada. Lembra em Boys Over Flowers que eles passam, sei lá, 4 anos separados sem se ver que pessoa milionária passa 4 anos sem voltar na sua terra Mano, natal. contrata um jatinho e vai, tio. E eles ficam esperando. Eles tinham avião particular, Gabi. É Coreia, né? É Coreia. Camila, relaxa. É apenas uma série. Tem um roteiro, Camila. Mas mesmo assim, pra mim eu acho inaceitável essa questão. Porque na realidade isso não aconteceria, né? É um negócio meio louco você ficar, sei lá, 5 anos nesse amor totalmente platônico. E principalmente pela questão, tipo, o objetivo... Ela só tava trabalhando no Danban por conta dele. É outra coisa também que eu acho que só gente idiota faz. Mano, como que você desiste de todos os planos da sua vida por um cara que você acabou de conhecer? O cara era prisioneiro ainda. Calma, Gabi. A Gabi, sincera. Hashtag Gabi sincera. Ele tinha acabado de sair da prisão. Acabado não, tinha alguns anos. Mas ele tem um histórico de prisão no meio. Abriu um bar, o bar tava falido, tipo assim, uma bosta. Menina acabou de ser do ensino médio, ela resolve o quê? Vou largar toda a minha vida, todos os meus planos, pra ajudar esse cara que eu conheci há nem uma semana, porque eu gostei dele, tô apaixonada. Pelo amor de Deus. Mas pra justificar, entre aspas, este comportamento, né? Dela. É justificável, não, Camila. Entre aspas, eu fiz assim com o dedo, Gabi. Pra justificar. Ai, se eu fosse a mãe dela. Ai. Colocaram ela como um personagem sociopata. Sim, ok. Eu acho que foi pra isso, entendeu? Pra justificar. Eu acho que foi também pra mostrar, tipo, tentar justificar as loucuras dela. Ser sincera demais. Ser sincera demais. É ser Não saber sociopata, lidar com né? pessoas e tudo mais. Viu, gente? Mas Cuidado. mesmo assim. Se você for sincero demais na Coreia, você pode ser taxado como sociopata. Gabi? Eita! Tô lascada. Coreia nem me deixa entrar. Eu comecei a ler o Webtoon, né? Tem, sei lá, 100 e tantos capítulos. Não sei quantos capítulos tem. Mas só estavam disponíveis em inglês 13. E eu li esses 13, que dá até a parte que ele abre o Danban. Né? Dá até a parte até... Eu acho que até a parte que os 3 vão lá no Danban. Os 3 adolescentes lá, pra beber. Tem algumas diferenças na história. Apesar de ter sido o mesmo roteirista e o escritor, a mesma pessoa, ele fez algumas adaptações. Por exemplo, aquela personagem que você não gosta, Soya. É Soya? Acho que é. Ela, na verdade, ela não é órfã. Né? Ela tem pai e mãe. E ela é vizinha do parque do pai dele, quando eles se mudam para o interior, para trabalhar para Janga. E ele se apaixona por ela na primeira vez que eles se veem. A primeira vez ele pensa, nossa, ela é muito bonita. E eu acho que isso modificaria várias coisas na história, né? Porque eles têm um rolo a história inteira, e acaba que... Mas eu acho ela meio trouxona também. Porque, Nossa, assim... Mano... Se ela gosta dele, por que ela simplesmente não fica com ele? Exato. Ela poderia falar assim, vamos namorar. Não tem problema pra mim. Eu gosto de você, você gosta de mim. Qual o problema? Exatamente. Mais trouxa que a Jo é ela. E o Park também. Tudo trouxa. Porque, mano, fica nesse vai, não vai. Rola, não rola. Por, sei lá, 10 anos, 15 anos, sei lá quantos mil anos. Mano, esse povo da Coreia precisa aprender o quê? A largar a mão e falar assim, vai, ó, você não me quer? Beijo, benção, tchau.
valeu, falou. Olha, entendeu? aquela cena que ele deixa ela... No hospital? Mano, eu amei aquela cena. Eu revi aquela cena várias vezes. Vendo aquela atriz chorando, aquela personagem chorando, eu fiquei feliz. Eu falei assim, toma essa retardada. Eu não gosto dela. E tem um amiguinho lá também dele que fica assistindo tudo de camarote, né? Nossa, eu rachei o bico depois. Sei lá, acho que na 15ª vez que eu reassisti essa cena, eu reparei na cara do Marrentinho. Nossa, mas eu ri tanto, porque eu não tinha reparado. Tipo assim, eu fiquei me imaginando na cena. Tipo, se algum casal de amigo meu que estivesse nesse vai, não vai, rola, não rola, essa história aí toda, e daí o cara chegasse e falasse assim, então, não vai rolar, tô gostando de outra amiga nossa. Na minha frente. E eu conheço todo mundo da história. Mano, eu ia querer me enterrar. Eu ia querer me enterrar e falar assim, por que eu estou vendo isso? Não ia curtir. Gabi, quais são suas cenas preferidas em geral, assim, da série? Eu gosto quando a Jo, tipo, separa o beijo do Park e da Monga. Eu gosto muito dessa cena. Nossa, essa é a minha cena preferida. Pra mim, foi a cena mais top, assim, da série. Sim. Porque... Cara, ninguém esperava que ela fosse... Exato. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer em lugar nenhum. Eu também não. Eu pensei que ela ia ficar só olhando. Na hora que, tipo, ela tava lá falando, olhando e tal, eu falei assim, gente, o que ela vai fazer? Porque eu sei que ela é retardada. Mas o que ela vai fazer? E daí, quando ela fez isso, eu bati palma pra ela. Real, bati palma. Lá em casa. Do nada, batendo palma. Porque eu amei. Amei isso. Então, essa é uma das minhas prediletas. Uma das cenas que eu gosto muito, e não sei porque eu gosto dessa cena, é quando o Park briga com a Jo e tira o crachazinho de gerente dela e taca no chão. E daí ela começa meio que discutir com ele e falar, tipo assim, beleza, você tá falando aí que você vai dar um jeito, mas você só tá, tipo, você tá mantendo a ideia pra você. Aqui tem um bando de gente que depois, tipo, colocou a nossa vida na sua causa e a gente não tem resposta pra nada. E isso eu achei muito certo ela fazer. E muito, tipo assim, de pessoa madura fazer isso, sabe? Não de ser inconsequente. Porque ela tinha noção que ela depositou realmente a vida dela no objetivo do parque. Uhum. Então, tipo assim, mano, eu depositei minha vida nessa causa e você não tá me passando nada. E ela era gerente do bar. Então, tipo, essa cena eu achei, pra mim é ótima. Porque ela, tipo, ela não ficou quietinha, sabe? Com ele fazendo o que ele quisesse. Desse na cabeça dele. Porque o parque mantinha muitas coisas, tipo, gerais. Tudo que ele sofria, todas as coisas, ele mantinha pra ele. Ele não falava pra ninguém. E isso não é muito bom. Uhum. Então, tipo, nessa cena, pra mim, eu achei ótimo. Porque mesmo ele, tipo, ele falando assim, eu vou comprar um prédio. Eu achei ótimo. Tipo, não é uma cena engraçada, mas essa cena me marcou. Achei que foi top. Eu lembro de quando você assistiu, você falou pra mim que você tinha reassistido e várias vezes a cena da Jo desmaiando. Nossa, sim, é a próxima. Eu reassisti várias vezes, porque eu adorei ver a cara de desespero do parque. Sim, não, Jo! Entendeu? Pra mim é ótima. Essa cena é maravilhosa. Eu já assisti várias vezes mesmo. Ela caindo. Mas uma coisa que eu nunca entendi. Porque na hora que ela ainda tá em pé, a bolsa dela tá fazendo barulho. Se você... A pessoa assistiu várias vezes mesmo, né? Pra reparar Exato. nisso. Ela ainda tá de pé e a bolsa dela começa a fazer barulho. Mas ela não tá caindo. E daí eu falei, como que tá fazendo barulho se ela tá em pé ainda? Não faz sentido. E eu nem reparei se a bolsa dela tinha corrente. Vou reassistir daqui a pouco pra ver se a bolsa dela tinha corrente mesmo. Porque se não tiver aí, ó, aí que piora ainda a situação. Se você sabe qual é essa cena, volta lá na Netflix e vamos todos procurar e ver se tem realmente uma corrente e por que faz barulho da corrente quando ela tá em pé ainda. Uma coisa que eu mudaria no roteiro, eu acho que seria um pouco do Janga filho bonzinho.
Não sei, eu acho ele tão bonzinho em questão dele com a Jo. Tipo assim, ele seria, vamos dizer assim, entre muitas aspas, tipo aquela apaixonite, entre muitas aspas, saudável. Porque ele também foi meio louco uma parte lá, mas eu acho que é por influência da Jo, né? Porque quando você convive ao redor de várias pessoas loucas, você começa a ficar louco também. Então, vai que foi por isso. Mas não sei, eu acho que eu queria um final mais feliz pra ele. Eu achei que o final dele ficou meio, tipo... sei lá. Eu gostei porque foi meio que uma superação da Jo. Tanto quando ela abraçou ele e tal. Tipo, ok. Superei essa fase. Mas também demorou muito pra superar, né? Eu não gostei muito quando ele virou do malzinho. Não, também não. Eu acho que... talvez não tivesse a necessidade de ele ir pra Janga. Sim. Né? Pode ser. Eu acho que essa questão de deixar ele meio que numa posição, tipo, eu não preciso ser igual ao meu pai. Sim, ele deveria ter ido pra Janga pra mudar as coisas e assumido de fato a empresa, mas com uma gestão diferente do pai. Sim, pela influência que ele já teve do parque também, né? Porque ele ter traído os amigos lá do Danban, foi horrível isso. É como se o personagem tivesse virado o outro. Sim. Mas tanto que fez sentido pra mim no final ele ter ido lá pedir desculpa. Porque dá pra ver que, tipo assim, ele fez isso meio que tentando seguir só os caminhos do pai. Pra alcançar, tipo, o que ele queria. Então, mas ele não queria ter feito isso. Tanto que ele fica com tanto remorso de ter feito isso, né? Então, é isso que não faz sentido pra mim. Porque antes ele era uma pessoa totalmente revoltada com o pai. Ele cresceu querendo ser uma pessoa totalmente diferente do pai e do irmão. E aí, do nada, só porque a menina falou que ela daria uma chance pra ele se ele assumisse o controle da Janga... Aí ele vai, eu acho que isso não é motivo suficiente pra pessoa largar tudo que ela e todo o sentimento que ele tinha, né, com o pai. Verdade. Então, mas foi tipo, todos os valores dele ele jogou no lixo no dia que a Jo falou lá que se ele quisesse namorar com ela, ele tinha que assumir a Janga. Tipo assim, é muito sem noção. Acho que nenhuma mulher tem um poder tão grande assim sobre um cara na vida normal. Talvez tenha, né, mas não que eu conheça. Exato. Nossa, e é horrível isso. Não, é totalmente imaturo. É sobre essa questão de ser imaturo. Eu acho que também... tipo, por mais que ele... Sei lá, vai que nessa parte... Por mais que ele também seja novo, como a Jo, tipo... Mas ele era mais maduro em diversos aspectos que ela. Nesse, ele ainda não tinha aprendido totalmente. Sim. Foi aí que ele aprendeu, tanto que depois ele se arrependeu. Acho que pode ser isso. Acho que por isso que o roteiro, principalmente com os mais novos, tem várias, tipo, falhas, entre aspas, né? Várias coisas que eles metem tipo, quebram a cara. Mas isso é o processo de viver mesmo. A gente vai, quebra a cara, aprende pra não quebrar mais. Em geral, o Itaewon Class entrou no meu top 5 de séries. Meu também. Acho que tá em primeiro, talvez. Porque eu acho incrível. Eu acho a série incrível mesmo. É melhor que... muita produção americana que eu já assisti. Sim. Assim, de 10-0 em tudo. Em roteiro, fotografia, tudo. E você, Gabi? Você botou no seu top 5 também? Tá no top 5. Mas não tá em primeiro, não. Em primeiro tá a Piece of Your Mind. Essa série me marcou. Não sei se é porque eu tava na quarentena, tava sem fazer nada. Mas essa série, não sei, eu acho que é porque eu amo tanto os dois atores principais que... amei. Mas ela tá no meu top 5. Isso que importa. Eu também gostei bastante. Tanto que eu comentei, né? Eu já reassisti várias vezes. Sério, gente. Quando eu falo várias vezes, é várias vezes mesmo. Pensa uma pessoa na quarentena querendo assistir alguma coisa diferente na Netflix, mas não ter algo de diferente pra assistir. Então, eu assisti a mesma coisa, que era Itaewon, e vários episódios. Principalmente o 14, o 15 e o 16. Ficava repetindo sempre. Bom, Itaewon também... se tornou uma série que o Rodrigo gostou bastante. Uma opinião masculina. Depois, qualquer dia eu trago ele aqui para comentar de Itaewon.
Mas ele gostou bastante. Tanto é que depois que ele assistiu essa série, ele ficou me chamando pra assistir outras séries coreanas. Ele, eu quero assistir essa daqui, eu quero assistir essa outra. Inclusive, uma das que ele quer assistir é extracurricular, que é com o ator lá do filho mais novo, né? O Janga bonzinho. O Janga bonzinho, entre aspas. Nossa, extracurricular, eu já É assisti. sinistro, né? É sinistro. Não parece que é dorama, não. Sério, não parece. Nossa. Mas enfim, vira papo pra outro podcast aí. Hoje a gente tá terminando por aqui mesmo. Exatamente. Não tenho mais nada pra acrescentar aqui em Taiwan. Só se você quiser saber mais detalhes, porque eu detalhei muito mais, eu acho, as coisas, no meu blog dicasdacamilinha.com.br. E se você quiser comentar sobre o podcast, conversar com a gente, vai lá no Instagram. Vai ter um post com a imagem, né, de Taiwan. E daí você pode ir lá comentar nos comentários que a gente vai responder tudo e a gente pode conversar sobre Taiwan e discutir as nossas ideias. É isso aí, então boa noite, pessoal. Vocês ouviram até aqui. Parabéns, vocês conseguiram. Então, muito obrigada e valeu, falou. Até o próximo podcast. Bye!